Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Engenharias. Eu sou o engenheiro Marcos e hoje vou estar trazendo um vídeo para vocês no intuito de discutirmos um pouco este assunto tão importante que é o fator de segurança das nossas construções. Porque afinal, todos querem saber qual fator de segurança ideal nós devemos utilizar em cada caso. Nós vamos discutir sobre o que é esse coeficiente de segurança, como ele é influenciado e como faremos uma análise crítica para sempre otimizarmos este valor em cada dimensionamento que fizermos, através de a resolução de 3 exemplos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E ao final vou fazer a apresentação do roteiro para a escolha do coeficiente de segurança ideal. Então, como vocês podem ver aqui na tela agora, está o roteiro do que nós iremos discorrer durante o vídeo de hoje. Coeficiente de segurança, ele é a relação entre o limite último e o limite admissível de um dado material, para o fator que nós estamos analisando no caso. Por limite último de um dado material, entendemos como ponto em que ele vai entrar em ruptura, ou seja, atingir o seu colapso. Exatamente por isso, os dimensionamentos são adotados valores abaixo deste valor último, que são os conhecidos valores admissíveis. Então, teremos, por exemplo, no caso de estarmos analisando a tensão de cisalhamento de um dado material. O nosso coeficiente de segurança vai ser o cisalhamento máximo que o nosso material aguenta, dividido pelo cisalhamento que consideraremos no projeto. Ou no caso de uma tensão de compressão, por exemplo, vai ser a nossa tensão de compressão máxima que o material suporta, dividido pela tensão que consideraremos no projeto. Então, colocando agora em números para ficar mais fácil o entendimento. Se a gente tiver um fator de segurança de 1,5 para resistência à compressão, o que isso quer dizer? Nós teremos que a resistência à ruptura, à compressão, ela deverá ser 50% maior que a resistência considerada no projeto, ou a recíproca, que também é verdadeira, ou seja, a resistência considerada no projeto deverá ser 50% menor com relação à tensão máxima de suporte do concreto, uma vez selecionado o coeficiente de segurança de 1,5. No caso, esse coeficiente de segurança inalterado vai exatamente alterar essa relação. Com isso, nós já conseguimos observar um ponto óbvio e fundamental, que é o coeficiente de segurança deve ser sempre um valor maior que 1, para exatamente proporcionar uma margem de segurança contra o colapso. Essa margem de segurança é empregada para prevenir incertezas das mais variáveis embutidas tanto no dimensionamento quanto na execução e utilização futura, tais como incerteza das condições externas, como variação de temperatura, grandes ventos, heterogeneidade do solo e suas propriedades, variações na rigidez por falhas de execução, etc. Ou seja, podemos observar que existe um grande número de incertezas associadas a qualquer dimensionamento, exatamente pela quantidade enorme de variáveis envolvidas em todas as fases do processo construtivo, desde materiais, interação humana até elementos naturais. Então, o coeficiente de segurança é utilizado no intuito de prever essas incertezas e o risco que elas podem causar contra a estrutura. Chegamos a um fator importante de frisar. Toda obra de engenharia está associada a um risco. Se existem incertezas e elas podem gerar falhas, essas falhas são riscos. Então, logicamente, a utilização de fatores de segurança estão associados a riscos maiores ou menores da estrutura atingir o seu colapso. A escolha, então, de um coeficiente de segurança baixo pode levar a estrutura a maior probabilidade de colapso. Entretanto, a escolha de um coeficiente de segurança alto pode levar a estrutura a se tornar inviável, economicamente falando. Nós, então, como projetistas, devemos trabalhar para dimensionar estruturas que sejam sempre seguras, econômicas e estejam dentro dos critérios normativos, apresentando durabilidade e desempenho satisfatório, atrelado a riscos aceitáveis para cada caso em especial. Para alcançarmos estes requisitos e desenvolvermos um bom projeto, a escolha do coeficiente de segurança ideal vai ser sempre atrelada a 3 fatores primordiais. O primeiro passo da nossa escolha vai ser exatamente a adoção do nosso coeficiente de segurança, sempre balizado a depender do tipo de obra que nós estamos projetando,
devemos procurar as devidas normas competentes a ela. Por exemplo, estrutura de concreto armado, norma de concreto armado, estrutura de fundações, a norma de fundações, estrutura de madeira, estrutura metálica, enfim, cada tipo de construção, cada processo construtivo vai ter a sua norma específica. A gente tem que usar isso como ponto de partida. Essas normas, elas vão estabelecer limites para que sigamos e, no geral, são limites mínimos, que nossos coeficientes de segurança eles sejam dali em diante. Muitos projetistas simplesmente consultam a norma, escolhem o mínimo valor que ela permite e encerram aqui a escolha do coeficiente de segurança. O ideal, entretanto, uma vez consultadas as normas e de antemão do conhecimento dos limites para os fatores de segurança, devemos avaliar a necessidade específica do nosso projeto, ou seja, analisar as solicitações do nosso projeto. Existe a possibilidade, em alguns casos, de os valores mínimos de norma não serem suficientes para que o nosso projeto tenha um risco aceitável associado a ele. Por isso que nós devemos fazer essa análise. Esse fato se dá pelo número enorme de incertezas para alguns casos específicos, muito comum, por exemplo, em obras da área de geotecnia. Com grande número de incertezas, devemos então elevar o coeficiente de segurança para diminuir o risco de colapso da nossa estrutura. Por fim, o terceiro ponto que se correlaciona diretamente com o coeficiente de segurança é a economia. A gente vai na norma, escolhe o coeficiente de segurança que ela exige, analisa para ver qual vai ser o necessário para o nosso projeto e analisa também a parte econômica, porque não adianta demais a gente elevar tanto o coeficiente de segurança que aquela estrutura ela seja inviável economicamente. Então, a parte financeira a gente tem que estar sempre analisando para poder encontrar o nosso coeficiente de segurança ideal. Em meio ao exposto, podemos observar que o coeficiente de segurança está diretamente ligado a risco. Mas como então quantificar o risco que vou ter adotando um determinado coeficiente de segurança? Vou estar mostrando como fazer esta quantificação para vocês através da análise de confiabilidade e risco, expondo 3 exemplos para melhor compreensão. Nessa figura, podemos observar as curvas de probabilidade de resistência, que é a nossa curva R, e a curva de probabilidade de solicitação, que é a nossa curva S, sendo a probabilidade de ruína ou a probabilidade do risco que está associado ao nosso fator de segurança ser numericamente igual a essa área que está demarcada aqui sob as curvas de densidade de probabilidade. Essa probabilidade de ruína ou risco que está atrelado ao fator de segurança vai ser exatamente o nosso PF. Para encontrarmos então mais facilmente o nosso PF, a probabilidade de ruína, estaremos calculando a confiabilidade que vai estar associada principalmente ao fator de segurança que associarmos e as variações do nosso projeto. A nossa confiabilidade vai ser esse valor de beta, aqui vai ser onde jogaremos o fator de segurança. O valor de VR é a variabilidade da nossa resistência e o VS a variabilidade das solicitações de projeto. Calculando a confiabilidade, entramos nesse ábaco para encontrarmos a probabilidade de ruína, de acordo com o coeficiente de segurança utilizado. Ou seja, cada coeficiente de segurança vai ser atrelado uma confiabilidade. A essa confiabilidade, por sua vez, vai ser atrelado uma probabilidade de ruína, ou em outras palavras, o risco que está associado àquele coeficiente de segurança selecionado. Vamos nos ater então, pessoal, apenas à confiabilidade e a este ábaco para análise do risco associado ao coeficiente de segurança. Se quiserem entender melhor o funcionamento de toda a estatística e probabilidade por trás dessas formulações, eu sugiro a leitura do artigo do AOC sobre coeficiente de segurança, que é muito bom. Inclusive, o terceiro exemplo que eu vou trazer para vocês foi retirado de lá. Conhecendo as formulações, vamos aos exemplos para melhor entender a correlação entre fator de segurança e risco. Aqui nós temos o exemplo 1. Suponhamos que uma viga em concreto armado, retangular e biapoiada foi executada e 6 corpos de prova foram moldados para medidas das resistências. O fator de segurança utilizado é de 1,4 e as resistências dos corpos de prova obtidos são essas indicadas na tabela. Então nós vamos analisar a confiabilidade e o risco que a utilização desse coeficiente de segurança proporcionou. Aqui temos então os valores dos nossos corpos de prova. Inicialmente, antes de calcularmos a confiabilidade, é necessário que calculemos a média dos valores dos corpos de prova e que nós calculemos o desvio padrão gerado
por essa variabilidade. Aqui está a nossa fórmula da média, que vai ser o somatório do valor dos nossos corpos de prova dividido pelo n, que é o número de corpos de prova. Com isso, nós vamos calcular o s ao quadrado, que é a nossa variância, que vai ser o somatório de xi menos a média, ou seja, cada valor desse menos o valor da média, elevado ao quadrado dividido por n menos 1, o número de amostras menos 1. E por fim, nós calcularemos o nosso desvio padrão, que é o que a gente quer saber justamente com a média para poder calcular a confiabilidade. E o desvio padrão vai ser apenas a raiz da nossa variância. Aqui eu já calculei dividido em duas etapas, o xi menos a média, no caso aqui de cada um, e depois o xi menos a média ao quadrado, para já jogar na fórmula aqui no Excel da maneira mais fácil e rápida. A média deu 30,16666, que é exatamente o somatório de todos dividido por 6, como eu já mostrei. A nossa variância, que é o somatório desses valores aqui dividido por 6 menos 1, dá esse valor, e o desvio padrão, que é a raiz desse valor, que dá 2,40 aproximadamente. Essa é a fórmula da nossa confiabilidade, mas para poder calcularmos nós temos que ter o fator de segurança, que no exemplo foi de 1,4, a variabilidade da resistência e a variabilidade da solicitação. A variabilidade da resistência ela vai ser o desvio padrão da resistência dividido pela média da resistência. Da solicitação vai ser o desvio padrão da solicitação dividido pela média da solicitação. Como eu falei aqui, o MS vai ser exatamente o XS e o MR vai ser o XR, que nós já calculamos anteriormente. Inclusive o desvio padrão eu já coloquei aqui só para relembrar, que vai ser exatamente esse SR aqui. Aqui eu separei em dois quadros para ficar mais fácil o entendimento. Nesse quadro aqui nós temos as medidas de resistência e aqui as medidas de projeto. O nosso MR então vai ser a média das resistências obtidas pelos corpos de prova, tá aqui que a gente calculou anteriormente. O desvio padrão, que é o nosso SR, vai ser exatamente esse desvio padrão. E o VR é só dividir um pelo outro. Nesse segundo quadro estão os valores relativos ao nosso projeto. O MS então ele vai ser o nosso MR dividido pelo coeficiente de segurança. O desvio padrão do projeto tem que ser zero, porque esse valor aqui é o valor do projeto, então não pode ter variação dele, tem que ser no mínimo ele. O VS então vai ser zero dividido por esse valor, que vai dar exatamente zero. Com esses valores então, jogando na fórmula da confiabilidade, nós temos como ver a nossa confiabilidade, e nós temos como calcular o nosso PF e 1 sobre PF de uma maneira mais fácil aqui no Excel, através dessa formulação aqui, onde a única variável vai ser exatamente a nossa confiabilidade beta. A gente tem como calcular também qual é a nossa probabilidade de ruína, o PF, analisando aqui no Abaco, mas não dá para saber um valor tão preciso olhando, então fica mais fácil um valor numérico. E se a gente dividir aqui 1 pelo PF, nós vamos ter exatamente a proporção associada do risco. O que é que esse valor aqui que ele quer dizer? Ele quer dizer que a cada 6.029 obras executadas, ou no caso vigas executadas, como no nosso exemplo, existe a probabilidade de uma entrar em ruína. Ou seja, podemos observar que a utilização de um coeficiente de segurança de 1,4 nos deu uma confiabilidade muito alta, uma probabilidade muito baixa de ruína. Então, esse coeficiente de segurança ele está de fato ok. E essa é a análise crítica que eu quero mostrar para vocês que é necessária que a gente faça desde a fase de projeto. E ela pode ser feita não somente em projeto, mas também como numa obra já executada, como no exemplo que nós acabamos de fazer. Vamos então ao nosso exemplo 2. Suponhamos que um pilar em concreto armado retangular será executado nas dimensões de espessura de 15, a altura da seção transversal 30 cm e L igual a 2 metros. Considerar a classe de agressividade 3, concreto armado de 30 MPa e fator de segurança de 1,4. Esse segundo exemplo, pessoal, eu trouxe para mostrar a vocês como é que se faz essa análise no projeto, ou seja, para um caso que ainda não foi executado. No enunciado da questão, ele pede para a gente considerar o nosso concreto com a resistência de 30 MPa. E se a gente for lá na norma de concreto, nós vamos ter que o coeficiente de segurança padrão para ser utilizado de minoração do concreto é de 1,4. Então, dividindo 30 por 1,4, nós temos a resistência que nós vamos considerar no projeto, que é essa daqui. No desvio padrão do concreto, eu adotei aqui um valor de 3, que eu acho que é um valor considerável, ou seja, o concreto de 33 MPa
e um mínimo de 27 MPa, grosseiramente falando, vai passar. Dividindo então o 3 por 10, nós temos que o nosso VR vai ser 0,1. E o desvio padrão do projeto é 0, então o VS vai ser 0. Com esses dados aqui, como nós não temos nenhuma resistência que foi medida em campo, a gente tem que adotar todos esses valores. Então, a partir disso, nós podemos calcular a nossa confiabilidade e através da formulação aqui, para a gente jogar no Excel, nós temos a probabilidade de ruína. Dividindo 1 por PF, nós temos que a cada 467 pilares feitos, como esse que nós fizemos, existe a probabilidade de um romper. Ou seja, o que é que a gente pode observar com isso? Esse fator de segurança da norma, nesse caso do nosso pilar, gerou uma confiabilidade boa e vai fazer com que o risco associado a ele seja baixíssimo. Então, de fato, vai passar. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse seguido o que a norma estabelece, tivesse colocado o coeficiente de segurança só um pouco mais baixo, por exemplo, coeficiente de segurança de 1,1. Olha só, probabilidade de 1 para 5 desse pilar romper, ou seja, é uma probabilidade muito alta. E, por exemplo, se a gente tivesse colocado o coeficiente de segurança só um pouco maior do que a norma estabelece, por exemplo, aqui de 1,6. Olha o quanto elevou a nossa probabilidade de ruína, 1 para 11.310, ou seja, uma alteração baixinha aqui no coeficiente de segurança para o desvio padrão que eu considerei, já gerou uma confiabilidade muito alta. Mas se a gente voltar aqui para 1.4, 1 para 500 já é um valor considerável, visto que o nosso universo está contemplando apenas um pilar. Então, se a gente quiser aumentar, mas até quanto nós podemos aumentar? O que nós temos que pensar quando nós tivermos essa pergunta é que quanto mais aumentarmos, maior vai ser a confiabilidade, e o que vai acarretar numa probabilidade de ruína muito próxima a zero. Entretanto, temos que analisar a parte econômica também. Nesse caso, quanto menor a resistência do concreto considerada, grosseiramente falando, maior vai ser a parcela que o aço vai ter que resistir. Então, proporcionalmente, o preço desse pilar vai aumentar cada vez mais. Após a escolha do coeficiente de segurança, então, temos que sempre realizar uma análise de custo para verificar o impacto causado nos materiais e dimensões do nosso elemento estrutural, para assim ter um fator de segurança seguro, mas que gere uma peça econômica que consiga competir no mercado local. Vale salientar, pessoal, que eu considero o mercado local como o preço daquelas pessoas que realizam os serviços da maneira correta. Claro que se formos comparar com quem faz errado, de todo jeito, nunca conseguiremos equiparar os preços. Não tem como comparar o certo com o errado, só o certo com o certo. Por isso que eu considero o mercado dos que fazem correto de acordo com as normas e competências. Vamos então agora, por fim, ao nosso exemplo número 3. Uma dada ponte possui 12 estacas. Elas foram dimensionadas para uma carga admissível de aproximadamente P igual a 265 kN. Todas as estacas foram ensaiadas com prova de carga, e os resultados do ensaio se encontram na tabela abaixo. Aqui nós temos o valor do suporte de cada uma das provas de carga feita nas estacas. Nós vamos analisar então, a partir da carga admissível que foi utilizada, qual foi o coeficiente de segurança utilizado nesse projeto, qual a confiabilidade e o grau de risco que está associada a essa utilização. Eu coloquei aqui então dividido o valor das estacas, onde nesse azul mais clarinho está da estaca 1 até a 6 e o azul mais escuro está da estaca 7 até a estaca 12. Do mesmo modo que no primeiro exercício, a gente tem que calcular aqui o nosso valor da média, a variância e o desvio padrão para poder calcular a nossa confiabilidade. Então já está tudo aqui calculado na tela para vocês observarem. Aqui eu dividi também em duas tabelas. A partir da nossa média do valor das estacas dividido pelo nosso valor considerado de projeto que ele deu na questão, nós podemos observar aqui que o coeficiente de segurança usado foi de 3,196. E nós temos aqui os demais valores de projeto, que é 0 e 0, e aqui o desvio padrão, que é o calculado. E o VR vai ser esse dividido por esse.
Aqui então nós temos o valor da nossa confiabilidade, a probabilidade de ruína, que se nós jogarmos na fórmula Excel dá esse valor aqui, e 1 dividido pela probabilidade nós temos que a probabilidade é de 1 para 185, ou seja, a cada 185 estacas, uma provavelmente vai romper. Como o nosso universo é um universo de 12 estacas, é uma probabilidade mínima disso acontecer, então esse coeficiente de segurança de fato, ele gerou uma boa confiabilidade e um grau de risco associado baixíssimo. A NBR 6122 de 2010, com a realização de provas de carga seguindo seus critérios, permite a utilização de fator de segurança igual a 1,6 para carga resistente. Agora vamos admitir que os ensaios de prova de carga iriam obter esses valores e fixá-los. Ou seja, de todo jeito vamos admitir que essas estacas aqui iriam ter essas resistências na prova de carga. Com isso, vamos alterar o nosso coeficiente de segurança pelo mínimo que a norma permite para verificar o impacto nesse caso específico, ou seja, descer esse valor aqui para 1,6 para ver o que é que acontecer com essas estacas. Então, vamos colocar aqui 1,6. Vejam então, pessoal, quando a gente diminui esse valor aqui para 1,6, a nossa probabilidade de ruína ela cai de 1 para 185 para 1 para 12. Ou seja, no universo de 12 estacas, uma provavelmente romperia. Opa! O nosso universo tem quantas estacas? Exatamente 12 estacas. E se nós observarmos, com esse coeficiente de segurança, a resistência considerada no projeto seria essa. Olha a estaca 3, está com a resistência menor. Então seria exatamente essa estaca 3 que iria romper. Ou seja, em determinados casos, o coeficiente de segurança que a norma estabelece ele é um parâmetro para ser seguido, para que ele seja de fato um mínimo. Mas cabe a nós, projetistas, analisarmos o grau de risco que a nossa obra ou o nosso projeto ele está associado. Porque se a gente tivesse feito um estudo disso aqui, exatamente como o projetista fez, e utilizado o coeficiente de segurança ideal, não teria acontecido nada, porque a probabilidade de ruína é muito pequena, posto que a confiabilidade do coeficiente de segurança que ele selecionou é uma confiabilidade alta. Vemos então alguns casos de obras já executadas, ou principalmente em projeto, essa análise de confiabilidade e risco é válida e necessária para a escolha do coeficiente de segurança ideal. Então, pessoal, depois de toda essa discussão que tivemos a respeito do assunto, eu deixo esse breve roteiro para que vocês possam percorrer e estarem selecionando o coeficiente de segurança ideal em cada projeto seu. O primeiro passo, de fato, é procurar as normas competentes e conhecer os seus limites. Nesse ponto, realmente não temos como fugir. Devemos fazer sempre o correto e respeitar os limites das normalizações competentes. Encontrando os valores, devemos fazer, como mostrado, a análise de confiabilidade e risco do fator de segurança, através, claro, antes da utilização da norma, para enquadramento do mesmo em nosso dimensionamento. Ou seja, analisar se ele se encaixa no nosso caso ou se precisaremos fazer a alteração em consonância com o grau de risco associado. Mas lembrando mais uma vez, alterações sempre respeitando os limites das nossas leis, que são as normas. Por fim, devemos verificar o impacto financeiro que o coeficiente de segurança selecionado proporciona, analisando a viabilidade econômica de se executar o projeto com ele. Se atender ao nosso orçamento e mercado, beleza. Caso não, devemos procurar um valor razoável que se enquadre em todos os passos do nosso roteiro. O coeficiente de segurança ideal, então, é aquele que atenda a todos esses requisitos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar a importância do assunto para vocês e estar ensinando um pouco de como a gente pode fazer essa análise de confiabilidade do nosso fator de segurança. Se você gostou do vídeo aí, esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo a notificação de quando novos vídeos forem postados. E compartilhe também para que outras pessoas possam ter noção da importância desse assunto. Muito obrigado a todos então, até a próxima e um grande abraço.